Glória a Deus. Amém? A gente está, então, nessa série temática com 6 temas. Hoje é o terceiro tema da série. Hoje a gente vai tratar de um tema bem leve, que é exorcismo. Amém? Tema que a Jucimara gosta muito. E eu quero falar desse tema de uma maneira mais prática, e para isso eu vou usar um texto que está em Daniel, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. O Daniel, capítulo 4. Vamos começar pelo versículo 27. Foi falado aqui na série a respeito de oração, semana passada, e na primeira semana foi falado do jejum. E hoje, então, a gente vai falar sobre libertação, ou para que uma palavra ficar gravada em nossas mentes, exorcismo. Daniel, capítulo 4. Vamos ler começar pelo versículo 27. Vamos ler alguns versículos. Daniel, capítulo 4, vamos começar pelo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o senhor rei continuará a prosperar. 1 ano se passou e ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia. E ele disse: Vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto ele falava essas palavras, do céu veio uma voz e disse: Essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Versículo 33. Naquela mesma hora a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo sereno que caía do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e as suas unhas se pareciam com garras de pássaros. E passou então 7 anos e Nabucodonosor olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, a sanidade voltou. Ele louvou o Senhor e adorou o Senhor. E honrou o Senhor que vive para todo sempre. Dizendo: o seu domínio é para sempre, seu reino é por todas as gerações. Comparados aos reinos da terra e aos habitantes da terra, não são como nada. E ele faz o que ele quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode lhe dizer por que fazes essas coisas. Quando a sanidade voltou, também recuperou a honra, a majestade do seu reino. Os conselheiros, os nobres procuraram e ele foi restaurado ao reino, com muito mais honra que antes. Agora Nabucodonosor louva, glorifica e honra o rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nabucodonosor falando de Deus, né? Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém? Então, quis introduzir o que nós vamos falar, porque eu quero falar de maneira prática, acerca então do Nabucodonosor. Babilônia era, na ocasião, como hoje é os Estados Unidos ou a China, por exemplo. O mundo todo, na época, olhava e enxergava a Babilônia como centro político, econômico, social e religioso da época. Tudo que era bom da terra estava em Babilônia. O dinheiro estava na Babilônia. A sabedoria estava na Babilônia. O que era bom estava na Babilônia. Tudo estava na Babilônia.
Babilônia era uma grande cidade. A própria Bíblia vai dizer que Babilônia era como uma árvore e a sua sombra dominava sobre a terra. Então hoje, quando a gente fala em poder, a gente vai dizer, alguns vão dizer Estados Unidos, outros vão dizer China, né? Mas naquela época, quando se falavam em poder, se dizia Babilônia. E o líder da Babilônia, o rei da Babilônia, era Nabucodonosor. E é o Nabucodonosor que nós lemos a história. Que durante 7 anos ele morou na rua do seu palácio, assim, no pátio do seu palácio. E por 7 anos ele não cortou o cabelo e nem as unhas. E ele andava comendo capim e pasto como se fosse um animal. Por 7 anos ele viveu assim. E se a gente parar para pensar hoje, a gente conhece muita gente que anda assim. Muita gente que anda, que você olha e você diz, mas esse ser é um bicho, não é um homem. E a Bíblia vai dizer que o aspecto de Nabucodonosor, como ele vivia, e aquilo que se apoderou dele, o tornou um animal. Quem olhava para Nabucodonosor, olhava e via, olha, ele é um animal, ele é um bicho. Então, e há então ali, na vida de Nabucodonosor, como há na vida de tanta gente, a necessidade daquilo que chamamos de libertação, daquilo que chamamos de exorcismo. É claro que eu peguei aqui um exemplo bem caricato, daquilo que a gente... Quantos de nós conhece alguém que a gente ama, ou que a gente gosta, ou que a gente conhece, alguém que estudou com a gente, ou um parente, que a gente diz, o cara enlouqueceu, hoje o cara vive na rua, hoje o cara perdeu o juízo, hoje ele tinha tudo, hoje não tem nada. E se você vai e conversa com essas pessoas, e percebe que essas pessoas estão como bicho, elas estão aprisionadas, elas estão presas. A gente chama isso, numa linguagem mais pentecostal, de endemoniadas. São pessoas endemoniadas. Não sei se você lembra da história, mas os anjos estavam no céu, todo mundo bonito, os anjos, e Deus, um anjo que ser mais que os outros. E aí houve guerra no céu, Miguel lutou contra Lúcifer e aqueles que estavam com Lúcifer, eles perderam. Depois que eles perderam a guerra, Deus pegou 1/3 dos anjos e lançou sobre a terra e destruiu a terra, a primeira criação. E a esses anjos nós damos um nome de demônio hoje. Eles não são como Deus. O diabo, por exemplo, não é como Deus que está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Deus tem todo o poder. Mas o diabo não. Mas ele se organiza hoje de uma maneira, ainda que caótica e disfuncional, ele se organiza como um reino, como um governo. Então tem o diabo, tem o diabão, o diabo, os diabinhos. E o que acontece é que a possessão, quando a gente diz, o fulano está endemoniado, o que acontece? É porque um desses anjos, um desses demônios, se apoderou daquela pessoa. E todo demônio ele tem inveja de nós enquanto seres humanos. Porque de nós, ainda que nós tenhamos caído no pecado, ainda que a gente tenha o pecado original em nós, a gente consegue fazer, por vezes, algo bom. A gente consegue, por vezes, amar. A gente consegue, por vezes, trazer a paz. A gente consegue, por vezes, fazer o bem. E o diabo, ele não consegue, o diabo e seus demônios, seus adeptos, eles não conseguem fazer isso. Então, o intento deles, o que eles querem, enquanto eles existirem, enquanto espírito, é destruir qualquer pessoa que possa, em um momento, fazer o bem. Então, se está o diabo por aí, ou seus demônios, e ele vê alguém e diz, essa pessoa pode fazer o bem. Ele espera uma oportunidade para se apoderar dessa pessoa e destruir essa pessoa. E aí, o que é isso que eu quero falar, então, nessa noite? Como que acontece o processo de possessão demoníaca e como que acontece o processo de libertação demoníaca?
processo de exorcismo, o processo de libertação. Porque são dois momentos. O primeiro que o diabo vem e toma a pessoa, e quando eu falo diabo, estou falando do diabo de seus adeptos, né? E um segundo momento para aqueles que têm uma segunda chance na vida de serem libertos desses demônios. E a gente vai falando, a gente vai conceituando essas coisas. E a gente então falou de Nabucodonosor. E deixa eu te dizer, antes de Nabucodonosor, então ele deu aquilo que a gente chama, para usar uma linguagem pentecostal, de brecha. A gente diz que é uma oportunidade que você dá ao demônio para que o demônio tome posse da sua vida. A gente chama isso de brecha, a gente chama isso de oportunidade, é abertura, né? Tem um casal que escreveu um livro chamado Porcos na Sala, o casal Raymond. Eles vão dizer que é quando a gente peca por omissão ou por comissão, é que a gente dá a abertura para que os demônios entrem. E a gente peca assim o tempo todo, obviamente. Mas quando a gente faz o pecado voluntário, um pecado consciente, um pecado onde há o prazer no pecado, seja ele por omissão ou por comissão, eu vou explicar isso rapidamente o que é, a gente dá então a famosa abertura para o diabo. Então, por exemplo, um pecado de omissão. Para dar um exemplo prático, eu vejo alguém sofrer por fome e eu tenho condições de ajudar aquela pessoa para que ela não sofra por fome. Mas eu não só dou alimento para aquela pessoa, mas como eu tenho prazer na fome da pessoa. Então, eu dou uma brecha para que os demônios entrem e se aproveitem desse meu pecado de omissão. Foi um pecado que eu poderia ter feito algo e não fiz. E tem o pecado de comissão, que é quando a gente recebe a recompensa pelo mal que a gente faz. Eu só não ajudo, como eu vou lá e boto fora, ou eu mato as galinhas que ele tem para criar, sabe, acontece às vezes assim, na vila, o cara tem um casal de porco lá e ele vai tirar o sustento dele, daí vem alguém lá que não gosta do cara, vai lá e mata os porcos do cara. Então o que acontece? Foi um pecado onde o cara teve prazer e ele então abre uma brecha por comissão, ele vai ser recompensado pelo mal que ele fez com demônios na vida dele. E aí quando os demônios então se apossam da pessoa, o que acontece? Acontece que a vida da pessoa, e eu vou usar aqui umas palavras mais simples, ela é estagnada, ela é travada, a vida da pessoa para. A pessoa ela é impedida de viver. Quer ver um exemplo? A pessoa odeia alguém, e ela odeia muito alguém, e ela tem prazer no ódio que sente pela pessoa. Então o demônio vem, se aposta da pessoa, e ela não consegue ir adiante, ela não consegue seguir com a vida, porque ela está presa pelo demônio na sua condição de ódio. Outro exemplo, a pessoa ela tem o prazer ela tem o sexo como um deus, por exemplo. E então a pessoa tem várias mulheres, ou uma mulher tem vários homens. Só que o vazio existencial continua, a domina, e ela vive então por buscar algo em vários relacionamentos que venha trazer aquilo que ela precisa, mas porque ela tem o prazer, a pessoa tem o prazer de se relacionar e ter muitos relacionamentos, às vezes ao mesmo tempo, ela é impedida de realizar o sonho de ter uma família, por exemplo. A pessoa quer muito uma família. E os homens, acontece muito de os homens têm muitas mulheres e no final da vida morrer sem ninguém. E as mulheres acontecem
por querer ter uma família, se relacionar com muitos homens, e quanto elas mais se relacionam com vários homens, menos elas têm a sensação de pertencimento a uma família. Porque um tempo ela tem uma família, outro tempo ela tem outra família, outro tempo ela tem outra família. Então a mulher é dominada. E a vida paralisa tanto do homem quanto da mulher. Porque elas deram aquilo que a gente chama de brecha. E foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha tido 2 oportunidades de conhecer Deus. Primeiro ele teve um sonho, ninguém conseguia decifrar o sonho dele, veio um Daniel e decifrou o sonho dele, e ele disse: ó, Daniel, o teu Deus é grande, louvado seja o teu Deus. Teu Deus realmente é o Deus verdadeiro. Depois, ele não tinha onde botar dinheiro, acontece muito com gente rica, e ele foi lá e fez uma estátua de ouro para as pessoas adorarem. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, disseram que não iam se dobrar a estátua. Ele mandou eles jogarem eles no fogo. Eles não morreram no fogo. Quem jogou eles no fogo morreu, tamanha era a pressão do fogo. Eles não morreram. Então eles saem ilesos da fornalha. E ele vai dizer: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de vocês é o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. E ele é um Deus realmente poderoso. Mas num terceiro momento, que é onde lemos, ele vai dizer: olha, toda a Babilônia, toda a glória da Babilônia, como Babilônia é maravilhosa, e eu fiz Babilônia ser assim. Eu sou o cara. Ele caiu no pecado original, que é o pecado do orgulho. E quando ele cai no pecado do orgulho, naquele momento, o espírito imundo se apossa dele. E ele vai viver durante 7 anos como um animal. Então, 2 coisas a gente tem que saber. Primeiro, que os nossos pecados deliberados, aquilo que a gente faz por prazer, e é errado, e a gente sabe que é errado, seja a violência, seja aquilo que faz mal para o outro, seja a ganância, seja o que for, você sabe que é errado e você faz por prazer, aquilo vai ser a abertura para que demônios dominem a sua vida. E eu volto a dizer, faça a gente pensar em alguém da família que tem uma vida desgraçada, e tu vai conversar com a pessoa e tu vai dizer: para com isso, te liberta disso, sai disso. Mas a pessoa ela tem prazer naquilo, e aquilo está aprisionando, levando. A gente diz que nem está aprisionando, mas como está levando a pessoa para baixo, cada vez para pior, pior, pior. Então a gente tem que saber que os nossos pecados, os pecados voluntários, os pecados que a gente tem prazer, seja ele qual for, da legalidade, de certa forma, para que demônios venham e se apossem e façam com que a nossa vida então seja paralisada. Ela seja uma vida que não avança em nenhum sentido. Não consigo constituir uma família, não consigo arrumar um trabalho, não consigo me relacionar por muito tempo com alguém, não consigo ficar muito tempo... Daí você aplica na sua vida e você vê, ou de alguém que você ama, ou de alguém que você gosta, de alguém que você conhece, você vai ver a vida toda aquela pessoa sofreu. E por quê? Você vai ver a pessoa, então ela tem prazer, e não é o prazer, às vezes não é bom, mas é aquela coisa, aquele sentimento que ela alimenta, que é mal. Então, para que a nossa vida avance, para que a nossa vida prospere, para que a nossa vida seja uma vida contínua, uma vida que flua, é preciso que a gente seja liberto. É preciso que a gente seja exorcizado, tudo aquilo que é mal, todo aquele prazer no pecado, o nosso prazer naquilo que é errado. Por exemplo, a gente conhece muita gente que é abençoada, mas é fofoqueira. Quanta irmã, Josimar conhece várias, quantas irmãs que são abençoadas, mas elas não conseguem avançar em nada na vida, porque elas têm prazer na fofoca. E a Bíblia vai dizer que a fofoca adoece a alma, adoece o corpo, adoece
adoece a carne, as pessoas ficam doentes. Quantas pessoas a gente vai ver que tem tudo para ser extremamente prósperos, mas são aprisionados pelo medo de tentar. Eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de tentar, e por ter medo de tentar não faz, e fica aprisionado então, e só vive do seu sonho. Eu tenho sonho, eu tenho sonho, eu tenho sonho. Daí a gente diz, mas tu vai fazer o que para realizar esse sonho? Não consegue fazer nada. Eu acompanho há muito tempo um amigo e eu digo para ele, para tudo, não precisa fazer nada, faz o que eu estou te dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. Eu digo pro cara que quer para ele fazer e ele não consegue. E ele está há 10 anos falando as mesmas coisas. E eu disse para ele, se há 10 anos tivesse feito diferente, hoje estaria dando um testemunho diferente do que está dando agora. Ele vai passar mais 10 anos, tu vai continuar falando as mesmas coisas. E a gente está dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. Mas não, ele tem prazer no próprio sofrimento, na própria desgraça. E ele vai dizer, a culpa é do meu pai, ele vai dizer, a culpa é da minha mãe, ele vive há 20 anos dizendo que a culpa é dos outros. Se há 20 anos atrás ele dissesse, a culpa é dos outros, mas agora em Cristo eu sou pai e mãe de mim mesmo, e eu me envio, e eu vou para longe, ele ia exorcizar da vida dele aquela desgraça. Ele ia começar então a prospectar outras coisas, a querer outras coisas. E você deve aplicar isso para a sua vida. O que é que tem nos paralisado hoje? O que tem feito, né? A Adriana cantou, tem que ter muita coragem para pegar o microfone e cantar. É uma virtude, né? E a gente deve ver o que é virtuoso em nós e a gente deve despontar para isso que é bom, para isso que é virtuoso. Mas também a gente tem que olhar para nossas vidas e ver o que é que não nos permite a gente viver a vida em todos os aspectos. E a gente precisa então orar e botar a mão na nossa cabeça e dizer, olha, tudo aquilo que é ruim, e você deve, de maneira consciente, saber o que é que te impede de ter uma vida melhor e dizer, eu quero que isso saia da minha vida. E foi quando Nabucodonosor, a gente volta para a história, depois de 7 anos vivendo igual um animal, porque logo nos primeiros sintomas que ele começou a ficar louco, os conselheiros dele pegaram ele, levaram ele para um espaço reservado, e ele viveu durante 7 anos preso como um animal, comendo capim, comendo grama. Seu cabelo cresceu, suas unhas cresceram. Mas um dia ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu. E para complementar o que eu estava dizendo, a clareza de quando alguém está endemoniado, como que eu sei que alguém está endemoniado? E a clareza bíblica vai dizer que é quando a pessoa perde a consciência de si mesmo. Tá todo mundo falando pro cara, tá todo mundo vendo, tá todo mundo dizendo, menos ele e a pessoa não enxerga. É por isso que o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, ele é um culto racional. Ele é um culto que você deve entender as coisas. Você deve saber por que você chora diante de Deus. Você deve saber por que você ora diante de Deus. Você deve saber por que você vem à igreja. Você deve saber por que você sai para trabalhar. O nosso culto a Deus, ele é um culto racional. Porque você vai ver muita gente que teve grandes experiências com Deus. Eu tive um amigo que teve arrebatamento de sentidos. Ele estava orando e ele viu um anjo, e o anjo derramou poder sobre a igreja, e ele foi dominado pelo Espírito Santo, e ele caiu como morto assim, e ele conta que o espírito dele foi para o céu, e no céu ele viu muitas coisas, ele viu maravilhas. E esse é meu amigo hoje, responde a 10 homicídios, e a 10 homicídios ele responde. Depois dessa experiência. E ele não consegue se firmar na igreja. E eu digo, muitas pessoas têm muitas experiências com Deus, mas porque não prestam um culto racional, um culto de entendimento,
cada vez que vem uma emoção mais forte do que a outra, a pessoa se perde. Então ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Mas depois ele teve uma experiência muito profunda com as drogas. E aí ele coloca na balança, Deus, as drogas. Depois ele teve experiência da violência, e ele foi respeitado por ser um cara violento, e ele matou 10 pessoas. E ele veio num culto uma vez. O João estava pregando. E ele estava pregando, o João estava pregando, e ele olhou para mim e ele perguntou assim, no culto de vocês não tem unção não, hein? Eu digo, cara, o menos na tua vida tem que ter unção, na tua vida o que tem que ter é arrependimento de pecado. É conversão, é mudança de vida. Então, por quê? Porque ele espera a experiência, ele quer a experiência extracorpórea, ele quer pegar fogo, ele quer pular, ele quer falar em outras línguas, ele quer manifestar os dons, mas arrepender dos pecados, mas se libertar, mas ser exorcizado ele não quer. Então é exemplo de que o nosso culto tem que ser racional. E quando uma pessoa não se dá conta da vida desgraçada que tem, ela está sob o domínio de demônios. Então você vai dizer, mas eu falo tanto, ele não muda. Eu falo tanto e não entra na cabeça. Tá caindo o mundo nos pés dele. E ele não vê, e não vê mesmo. Muita gente só percebe das coisas ruins que acontecem na sua vida depois que perdeu tudo. Tive um parente, eu estava sentado no sofá com meu sobrinho, e um parente, o pai do meu sobrinho, se endemoniou. Eu fui lá e orei por ele. Daí ele acordou, ele disse, o que aconteceu? Quando ele acordou, assim, tinha muita gente em volta, orando, intercedendo, a família toda orou por ele, a família toda intercedeu, a família levou ele para o Centro Vita, a família fez muita intervenção. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu o respeito dos filhos, ele perdeu a esposa, a casa pegou fogo, ele perdeu tudo, ele perdeu o trabalho, porque ele se machucou e aí ia alcoolizado fazer as perícias do INSS, o INSS negava, ele ia bêbado nas audiências judicial e o INSS negava, e ele perdeu tudo. E aí um dia eu encontrei ele, e ele disse, eu disse, como é que tu tá? Porque a gente pergunta como uma pessoa tá, mas é educação. Eu disse, como é que tu tá? E ele disse, eu perdi tudo, ele falou. E aí corta o coração, porque é uma pessoa que a gente ama, é uma pessoa da família, praticamente. Ele é o pai dos meus sobrinhos que eu amo tanto. Então, perdeu tudo. Agora, depois de muito tempo, ele está tentando na igreja, tentando se reestruturar. Mas ele perdeu uma vida. E toda hora alguém dizia para ele, tu está se perdendo, tu está se perdendo. E ele achava que não, ele só se deu conta depois que perdeu tudo. Então, quando a pessoa não tem consciência da desgraça que está sobre sua vida, ela está endemoniada. Às vezes alguém vai dizer para nós, olha, mas tu não está vendo isso, não está vendo isso. Várias pessoas vão dizer, mas tu não está vendo isso. E se tu não estiver vendo aquilo que tantas pessoas estão dizendo, pode saber que está endemoniado. E não te assuste em pensar que tu vai cair e vai ser rolando, porque tem um demônio. Não. Mas é um demônio que está dominando uma área da tua vida, onde foi dado legalidade, foi dado abertura, e de certa forma agora você tem que colocar a mão na sua cabeça e você tem que dizer, espírito do mal, sai da minha vida. Peça para o Senhor, que eu seja liberto, que eu seja exorcizado de todos esses demônios. Lutero, que é um dos pais da fé como conhecemos hoje, ele botava a mão sobre a cabeça dele, ele mesmo expulsava os próprios demônios. Mas a gente tem que saber que não ter consciência daquilo que precisamos é sinal que estamos precisando ser libertos. Precisamos de exorcismo, precisamos de libertação. Foi quando Nabucodonosor, então, para terminar, ele olha para o céu e ele lembra de Daniel revelando seu sonho.
Ele lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados no fogo e não se queimaram. E aí ele lembra, Deus do céu, agora eu lembro, tu és o rei que reina, todo o reino é teu, tu tens o domínio dos céus e da terra, tu é o verdadeiro rei, não sou eu, porque ele caiu na questão do orgulho de achar que ele era o rei todo-poderoso da terra. E aí Deus disse, deste bom testemunho, seja liberto. E aí o demônio, sai da vida dele. E aí os conselheiros lá, o serviçal dele, vai lá servir o capim dele. E aí ele diz, conversa, e as pessoas percebem que ele retomou a consciência. E a partir disso ele é então colocado novamente no seu posto de rei. E ele diz que a glória dele, e no texto que lemos, ele mesmo falando na Nabucodonosor, que a glória dele foi muito maior do que antes. Que o reino dele foi muito maior do que antes. Que a honra, a glória, o poder, tudo aquilo, o prestígio dele agora era muito maior do que antes. Então a gente não deve ficar preocupado em achar que a gente vai ser liberto e a gente vai continuar com uma vida desgraçada. Não, a gente vai ser liberto para uma vida melhor. A gente vai ser liberto para que dias melhores venham sobre nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu. Nabucodonosor, embora tivesse conhecido Deus, ele se deixou cair no pecado. O demônio veio, tomou a vida dele. Ele viveu durante 7 anos como animal. E o dia que ele se voltou a Deus, ele foi liberto. Então, precisa de consciência. A gente precisa de consciência do que precisamos ser libertos. Nós vamos terminar agora. E nós vamos orar para que a gente seja liberto. E você deve fazer uma análise sobre a sua vida. Você deve olhar acerca da própria vida e com consciência tentar descobrir o que é que tem te impedido de viver aquilo que a gente chama de uma vida próspera, que é uma vida feliz junto com a família, feliz fazendo aquilo que a gente faz, indo para o trabalho bem, voltando do trabalho bem, feliz com a família, feliz vindo à igreja, feliz fazendo as coisas que a gente gosta. Uma vida liberta é uma vida melhor do que era a vida antes de sermos aprisionados pelo mal. E a libertação se dá quando a gente olha para Deus e reconhece que Deus tem o domínio. E a gente abandona o prazer do pecado. A gente abandona o prazer do pecado. Às vezes a gente conversa com alguém e a gente diz, larga disso, meu. Larga disso. Tu tem 3 famílias, tu tem 3 mulheres, vai ficar sem nenhuma. E ele diz assim, eu sei que é errado. Mas ele tem prazer naquilo, ele gosta daquilo. E o que acontece? Depois cresce 3 famílias disfuncionais, 3 filhos disfuncionais, 3 esposas enlouquecidas. Por causa de um cara, porque ele tinha prazer no pecado dele. Então você deve olhar para a sua vida e saber que a gente precisa ser liberto. A gente precisa de ser exorcizado. A gente precisa orar por a gente mesmo e por aqueles que a gente ama e pedir que Deus venha e domine sobre a vida da pessoa. E que o mal saia. E que o mal seja expulso da vida das pessoas que a gente ama. E da nossa vida. A gente não pode ser um hospedeiro de demônio. A gente deve ser a casa do Espírito Santo. E é para isso que a gente ora. E para usar uma frase do Pablo, que o Jonathan mandou material, que viver sendo hospedeiro de demônio é viver uma vida de miséria existencial. O cara está vivo, a pessoa está viva, mas ele não tem prazer em nada.
e a sua vida tem fundamento e tem base na dor, no sofrimento e na paralisia espiritual. A pessoa simplesmente sofre e não consegue sair do sofrimento. Então que a gente olhe para nossas vidas essa noite. E que a gente veja o que é, aonde na nossa vida que a gente está sofrendo e paralisado. Que a gente ore, a gente vai orar com a mão sobre a nossa cabeça e a gente vai pedir com sinceridade para Deus. Para que Deus mude o nosso coração, para que Deus mude a nossa mente e para que os espíritos malignos sejam expulsos de nossa vida. E sejam expulsos das pessoas que amamos. Sejam expulsos das pessoas que precisam. Vamos orar em pé? Fique de pé, por favor.